Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sei que hora você está assistindo esse vídeo. Eu estou gravando esse vídeo de noite, por isso, assim, a luminosidade fica comprometida. Hoje nós vamos falar sobre nostalgia. Nostalgia. Esta palavra, esta ideia tem martelado a minha mente ultimamente. E hoje a gente vai conversar, porque aqui funciona mais ou menos por aí, né? Meu nome é Ariane. Este é o meu canal, uma cristã em manutenção que pensa e fala com a câmera ou com vocês que estão aí do outro lado. E a caixa de som fala junto comigo. Não sei se deu pra ouvir, mas eu acho que sim. Então vamos lá, vamos falar sobre nostalgia. O que eu pensei sobre nostalgia? Por onde começar, né? Uma coisa que eu observei, principalmente, eu estou falando, né, sobre esse aspecto, mas se encaixa em vários sentidos, mas eu observei no meio cristão, assim, principalmente entre as pessoas mais velhas, né, obviamente, que tenha tempo de vida suficiente para ter nostalgia, saudades de um tempo, né, e a gente às vezes pega as pessoas, ou a gente se pega tendo esse sentimento de nostalgia em relação a algo, às vezes, muito bom que a gente viveu, sabe? Um período que foi, às vezes, uma época de ouro pra gente, ou que foi muito bom, e aí a gente. É aí que começou a me chamar a atenção. Como assim? Às vezes, por causa desse sentimento de nostalgia, mas cabelo, por causa desse sentimento de nostalgia, a gente faz o quê? A gente tenta replicar aquele ambiente nostálgico, sabe? Como assim? Por exemplo, uma das nostalgias minhas é dos acampamentos, né? E aí eu quero fazer igual hoje. Mas hoje já não é mais 100% igual. Algumas coisas até interessantes a meninada viver como era naquela época, justamente para às vezes afastar das telas e afastar da internet. Então, às vezes, você acampar com barraca e tudo, dá esse distanciamento, dá uma experiência diferente para eles. Mas eu querer fazer tudo igual era na minha época, eu tô fazendo por qual motivo? Tudo, sem tirar nem pôr. Eu estou fazendo porque eu quero sentir de novo aquilo que eu senti nos acampamentos, ou porque, entendeu? Por quê? Porque eu posso pegar elementos que vão ser saudáveis para a galerinha de hoje, mas não o todo, não o conjunto da obra, entende? E assim eu vejo acontecer em alguns lugares. As pessoas tentando replicar ou querendo viver apenas aquilo que traz essa nostalgia para elas. Meu nenê tá para dormir, mas ele não tá dormindo, ele tá chamando. Sei não. Por enquanto tá tudo bem. O que eu fiz? Eu falei assim, eu resgatei um robozinho de ar que eu tinha feito lá. Não é robozinho, né, mas é por aí. E eu perguntei pra ele sobre nostalgia, e eu treinei ele pra ser muito inteligente na Bíblia, né? Essa é a ideia, pra ele ser inteligente na Bíblia. Pra quando vem aquela dúvida e você tá meio sem tempo de pesquisar, né? Aí eu mandei lá pra ele, tipo, eu queria saber mais sobre este tema, nostalgia. Aí ele falou umas coisas bem legais até. Ele falou assim, a nostalgia é tóxica. O Egito e as cebolas. Como assim? E aqui foi um negócio legal, acho que aqui, né? Ele sentiu falta de segurança e escravidão. A nostalgia funciona como mecanismo de defesa contra o medo do futuro. Os israelitas libertos da escravidão começam a sentir falta do cardápio. Quer dizer, eles esquecem de todo o resto e sentem falta da cebola. Eles esquecem que eles eram escravos e eles sentem falta da cebola. Aí ele fala, a nostalgia é pura.
o Lamento na Babilônia, que é quando o templo é reerguido após ser destruído, depois do Salomão já lá. Quem que é o autor? Quem que é a pessoa mesmo? Junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião, escrito durante o exílio babilônico, ele captura o coração de um povo deslocado. Para o exilado, lembrar de Jerusalém não era apenas saudade, era um ato de resistência teológica. Se eles esquecessem de onde vieram, perderiam a identidade do pacto com Deus. Então tem um sentido de não perder a identidade, e a nostalgia ajuda isso. Aí ele fala também aqui... Nossa, fala mais do que eu lembrava. A nostalgia do templo. Esse aqui, ó, que é quando o templo é reconstruído lá em Esdras, que aí os jovens ficam felizes pela reconstrução do templo e os velhos choram em voz alta, que é um misto de alegria e nostalgia, porque o templo não seria mais igual, porque quando ele foi reconstruído em Esdras, ele não tinha mais a glória que ele tinha lá em Salomão, né? E então era um saudosismo, uma nostalgia do tipo assim... Nossa, é bom que tem um templo novo, mas nunca vai ser a mesma coisa, nunca vai ser tão bom como já foi. Já ouviu essa frase? Porque as músicas antigamente eram muito melhores. Nunca será como antigamente. Não, é diferente, são tempos diferentes, são descobertas diferentes. Quer dizer que a música precisa ser ruim? Não, não é sobre isso. Mas é sobre você enxergar beleza. Talvez. Em todos os tempos, sempre tem em algum lugar um resquício de beleza. Nostalgia metafísica, o Éden. Teologicamente, a Bíblia inteira pode ser lida. Ele fala, essa aqui é legal, que essa aqui eu sinto também. Que ele fala assim, que é o Éden, é você sentir essa nostalgia, aquela saudade. Nostalgia é um tipo de saudade, né? Aquela saudade de algo que você nunca viveu. O desconforto com o presente que nos impulsiona enfim, duas que eu achei interessante foram essa primeira, né? Porque o que ele falou? Eu não sei se foi esse aqui ou foi o outro que eu pedi em 2 lugares a falar sobre nostalgia. Você sabia que era em relação a uma doença, o termo nostalgia, a princípio? Utilizado para diagnosticar soldados que sentiam tanta falta de casa que apresentavam sintomas físicos como palpitações e febre. Né? Aí, enfim, das coisas que eu pesquisei ali, o que eu li, o que eu vi, que eu falei, é por aí. Essa nostalgia, que por exemplo, assim, que eu falei do acampamento, né? Era muito legal, mas eu tive experiências muito ruins passando naquele acampamento. Inclusive fui roubada, fui furtada, né? O termo certo é furtada, que ninguém me ameaçou com violência para roubar minhas coisas. Mas minha mãe foi meu primeiro acampamento, minha mãe tinha me dado um dinheirinho para mim comprar refrigerante, essas coisas, era o suficiente, assim, não era nada exuberante, mas era o suficiente para aqueles dias. E eu fui no acampamento cristão. A gente estava dormindo num quarto com outras meninas, dentro do alojamento, né, que eu era novinha. Meu primeiro acampamento eu tinha uns 11 anos. 11, 12, ali por ali. E não sei se foram as meninas que estavam no quarto conosco que eu digo, porque fui eu e umas amiguinhas minhas da época e uma pessoa que foi meio que responsável pela gente, porque nós éramos novinhas, né? E eu sei que meu dinheiro sumiu. Nunca mais encontrei. Procuramos, antes de achar que alguém tinha roubado, a gente procurou bastante, mas não. E o que corroborou o fato de que foi roubo, porque não foram só coisas minhas que sumiram, né? Então alguém passou a mão num acampamento cristão. Não sei se todas elas eram cristãs, eu não me recordo deste fato. Mas, enfim, o que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente anula algumas coisas ruins que a gente viveu nesses momentos que a gente tem essa nostalgia, sabe? A gente lembra só das partes boas, que é isso que ele fala no lugar, que é a história do Egito, né? Quer dizer, era uma vida de escravidão, era uma vida que eles tinham que trabalhar para os egípcios, era uma vida de sofrimento. Tanto que quando Moisés veio para lá,
começa a falar com o faraó, o que o faraó faz? Ah, vocês estão o tempo à toa, né? Vocês estão querendo adorar porque vocês estão com o tempo à toa. Então, peraí, deixa eu redobrar aqui, então piora ainda mais o trabalho desse, quer dizer, piora, quer dizer, não era bom, era ruim, era difícil. E quando eles estão no deserto, o que podia ser difícil também, provavelmente o era. Vou baixar um pouquinho o ventilador para não pegar no microfone. Ah, que tá muito calor hoje. O que eu tava falando? Mesmo o deserto sendo ruim e difícil, porque provavelmente era, como eu disse, eles ainda assim sentiam falta das cebolas, porque eles do Egito pelas cebolas, então eles esqueciam, como meio que uma memória seletiva, você esquece. Então às vezes a gente lembra de uma época na nossa vida cristã, que a gente quer reviver dentro das igrejas, que a gente quer replicar dentro das igrejas, mas que ela não é 100% pura, ela não é 100% aquilo que a gente lembra às vezes. Se você parar para pensar, tentar lembrar com clareza daquela época, você vai lembrar que existiam coisas ruins. Então, assim, por exemplo, nas igrejas que eu passei, os momentos de auge, digamos assim, os melhores momentos que a gente viu, sempre tem alguma coisa ali no entorno que não deixa aquele momento ser 100%, sabe? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Talvez a gente precise viver mais o hoje, sem querer ficar replicando coisas do passado. Porque às vezes eu sinto um pouco de... Aí entra outra nostalgia ou saudade. Talvez seja a palavra mais apropriada, seja saudade. Eu tenho saudade de viver coisas que eu não vivi. Às vezes eu acho isso tão esquisito, mas eu não consegui achar um termo melhor. Porque é mais ou menos por aí. É saudades de viver algo que eu nunca vivi. Não sei explicar, sabe? Mas sabe quando você olha, assim, pra vida que você tá tendo? Principalmente, assim, isso muito me pega olha, eu tô mexendo, porque eu tô apoiada na mesa. Desculpa a câmera. Isso pega muito na vida, no sentido da vida espiritual, né? Não a vida do dia a dia, assim. Do dia a dia. Vocês entenderam, né? A parte espiritual da questão. Porque eu olho, a impressão que eu tenho, assim, essa sensação que eu tenho é que podia ser melhor, podia ser mais, podia ser diferente, entendeu? Então, e aí eu fico, parece que com isso, assim, sabe? Com essa saudade daquilo que eu não vivi ainda. Pode ser que eu viva um dia, pode ser que eu viva um dia, pode ser que seja só saudade do céu, pode ser que seja só saudade do céu. Mas às vezes é isso que faz com que eu me sinta, às vezes, impulsionada para entender algumas coisas. Nem que eu comecei a... Eu tô tentando trabalhar com a internet de um outro jeito, que eu não vou trazer 100% aqui, mas obviamente, eu vou falar algumas coisas, porque eu estou estudando, estou lendo para fazer, né, essa coisa na internet. Então, e uma dessas coisas tem a ver com o estudo da teologia. E aí eu tava lendo, é cheio de pormenores, assim, mas para resumir, eu vi lá, até me perdi o que eu tava falando, ó, mas eu acho que tem a ver com o fato de que eu vi, tipo, o que cada corrente teológica fala acerca de um mesmo tema, sabe? Eu olhei assim e falei, que interessante, realmente tem diferença, mais diferença do que eu pensei. Quer dizer, então quando a gente se contenta de ficar, às vezes, vivendo no passado, com as nostalgias que a gente tem, querendo reviver, às vezes a gente faz programação pensando na gente mesmo e não nas pessoas para quem a gente está fazendo programação. Por exemplo, as pessoas mais velhas fazem programação para os mais jovens, se você quer fazer igual era para você, aí você vai fazer um culto, às vezes você é mais velho, você quer que canta aquelas músicas que você cantava há 30 anos, há 40 anos atrás, você quer cantar exatamente as mesmas músicas, e eu não tenho problema nenhum com isso.
Tem muita música antiga que eu gosto muito. E toda vez que eu canto, meus olhos enchem de água, né? Mas você entende que não tem problema você colocar coisas mais atuais? É bom também. Às vezes você vai experimentar, conhecer uma coisa que você ainda não conheceu, você vai viver uma coisa que você ainda não viveu. Então, às vezes a gente fica se prendendo a esses períodos da nossa vida que a gente acha que foi muito bom, mas que quando a gente passa um filtro de verdade, a gente para analisar, tinha coisa ruim no meio. Você quer trazer isso de volta também? Não. Então tenta progredir. Então tenta melhorar. Entende o que eu tô querendo dizer? Acho que é mais ou menos por aí, né? Porque a gente fica assim, é porque na minha época. E vixe, eu já cansei de falar na minha época. Porque na minha época, porque na minha época. E assim, as nossas épocas podem ser referência, mas o que a gente não pode esquecer é o quê? Ainda é a minha época. Eu ainda estou viva e operante e funcional. Enquanto você está vivo, é a sua época. Você só está vivendo essa vida numa nova fase, mas ainda é a sua época. Então talvez nós pudéssemos sentir a nostalgia, que às vezes é muito legal. Às vezes você põe uma música assim, por exemplo, que quase não toca, você quase não ouve mais, e é né, lá de trás, e você, nossa, que legal. Nossa, fazia tanto tempo que eu não ouvia essa música, que legal. E aí às vezes traz sentimentos bons, né? O ruim é quando é o contrário, né? É uma música que te lembra coisas ruins, aí não é bom. Essa parte a gente pula. Mas sabe, não fica preso só nisso. Tenha em mente que você pode produzir hoje memórias tão boas quanto, ou até melhores do que antigamente. Então não se prendeu ao passado. Certo? Tchau.